Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Hoje muita coisa pra gente falar, cara. Polêmica lá envolvendo aqueles trabalhadores que xingaram o estádio de São Januário, xingaram o Vasco. Vamos falar disso, vamos falar o que aconteceu com esses caras. Vamos trazer também aqui informações quanto ao jogador Adson, também o meia uruguaio Franco Fagundes. Também vamos falar de uma grana que o Vasco ganhou aí com o mecanismo de solidariedade da FIFA. Fique até o final, muita coisa no vídeo de hoje. Mas antes de começar aí, vai deixando o like, se inscreve no nosso canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações aí para você receber os vídeos aqui do nosso canal. Bom, o Vasco arrecadou cerca de 3 milhões de reais aí com o mecanismo de solidariedade em 2022. Com as transferências de 3 jogadores que tiveram passagens aí pelas categorias de base do Vasco, incluindo Felipe Coutinho, o Vasco recebeu quase 3 milhões de reais aí com o mecanismo da FIFA. A transferência do Felipe Coutinho junto ao Aston Villa, o Vasco ganhou um pouco mais de 2 milhões e 700 mil reais com a transferência do jogador para o clube inglês. Também vale ressaltar que o Kennedy, jogador que teve passagens pelas categorias de base do Vasco, para muitos ele é totalmente cria do Fluminense, né? Isso não é verdade, ele teve uma passagem pelas categorias de base do Vasco quando era bem menor, e devido a isso o Vasco recebeu cerca de 7 mil reais com a transferência do jogador para o Flamengo ano passado. Ele teve a transferência do jogador Leandro Joaquim à empresa Elano Esportes, que rendeu ao Vasco 3 mil reais. Esses foram os valores que o Vasco recebeu no mecanismo de solidariedade da FIFA. O Vasco também fica aguardando aí que mais jogadores que passaram pelo clube sejam vendidos a outros clubes aí ao redor do mundo, né? Como, por exemplo, o Thales Magno, que é sem dúvida nenhuma um dos grandes jogadores lá na MLS. Tem time interessado sim no Thales Magno. A gente já falou aqui do Palmeiras, que demonstrou interesse no atleta. Também tenho certeza que tem clubes na Europa interessados na contratação do jogador, que pode sim ter carreira na Europa, já que é um jogador muito jovem e promissor ainda, né? O Vasco pode ficar de olho nessa possível transferência. Tem outros jogadores que passaram pelo Vasco, mas esses aí estão se encaminhando para o fim de carreira. Eu acho pouco provável que vão conseguir uma transferência astronômica, né? Como o caso do Alan, o Souza, que foi jogar na China, mas ele foi para a China de graça, né? Foi receber um bom salário, mas o Vasco não recebeu absolutamente nada com a transferência desse jogador. Também temos outros atletas, Allan Kardec, o próprio Alex Teixeira, que está no Vasco. São jogadores que já estão com idade avançada e muito dificilmente irão se transferir para outros clubes aí para render uma boa grana ao Vasco. Também pode ter a possibilidade do Felipe Coutinho se transferir aí para algum outro clube aí no futebol internacional. Se fala bastante na Arábia Saudita, a possibilidade dele jogar no futebol árabe. Caso ele não venha para o Vasco, seria uma coisa boa a se acontecer, porque o Vasco iria receber uma grana muito pesada aí, caso ele se transfira para a Arábia Saudita, já que os caras têm muito dinheiro e deverão pagar uma bolada ao Aston Villa para tirar ele lá do clube inglês. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa grana aí que o Vasco recebeu com esse mecanismo de solidariedade da FIFA. Bom, pessoal, após aí um funcionário da empresa que cuida aí do placar, da reforma do placar do Vasco lá em São Januário, se pronunciou aí sobre o funcionário que desrespeitou o Vasco. A Brax Sports, que cuida aí dessa mudança no placar lá no estádio de São Januário, falou a respeito aí desse caso bem polêmico, né? A empresa teria sido surpreendida aí com a circulação de um vídeo feito por um funcionário de uma empresa terceirizada lá em São Januário. A Brax já esclareceu que já foi tomadas medidas aí cabíveis para o desligamento aí dos responsáveis, afirma que não compactua com tal conduta e que respeita o Clube de Regatas Vasco da Gama e a sua linda história e a sua torcida. A Brax ainda ressaltou que a irresponsabilidade desses funcionários não faz parte da sua equipe própria de funcionários que trabalha com um padrão elevado de qualidade nas arenas no Brasil e não tolera tal comportamento. A Brax preza pelo profissionalismo, respeito ao Vasco e todos os demais clubes e instituições aí do Brasil. Mais uma vez eles ressaltaram que foram surpreendidos negativamente e já adotou todas as ações cabíveis aí para a demissão dos 2 funcionários, né? Se você não viu o vídeo, acompanha aí agora aí o que esses caras, o que esses mau caráter, esses vagabundos fizeram lá na reforma em São Januário. Aí, rapaziada, como é que tá a situação do Vasco? Dentro do estádio, cheio de gari lá limpando, que essas pragas são os vândalos. Lixo pra caralho nessa porra, os banheiros tudo cagado, não tem água, não tem descarga. Não tem luz? À noite não tem luz, o Russão ali tirando a medida. É tudo sujo essa porra. Essa desgraça, mano. Aí viaja no Ivan.
Pois é, cara, uma situação lamentável aí o que aconteceu. O Vasco também tomou as providências cabíveis aí e soltou uma nota aí sobre esse caso do funcionário terceirizado que zombou o Vasco lá em São Januário. Veja aí na tela agora a nota oficial do Vasco. Pois é, cara, uma situação bem complicada, né, cara? Um cidadão desse, um qualquer, um Zé Ninguém, que com certeza o time dele não tem um estádio que o Vasco tem em São Januário, querer zombar, querer zoar uma instituição centenária como é a do Vasco hoje, com certeza esse cara merece sim ter perdido seu emprego, merece todas as ações cabíveis aí que o Vasco tem. E o Vasco poderia, sim, muito bem processar esse cara, arrancar até um fio de cabelo dele, para ele não ter nem onde cair morto mais, porque é isso que esse cidadão merece. Então agora vamos dar um girão nas notícias aí do Vascão. O América Mineiro recusou uma proposta de venda de mando de campo do jogo aí contra o Vasco para Cariacica, lá no Espírito Santo. Jogo que acontecerá no dia 14 de julho, às 8 horas da noite. Teve aí como uma possibilidade na alteração do local da partida, né? Teria sido feita uma oferta aí ao América Mineiro de R$800 mil para realizar a mudança aí do estádio Independência para o estádio Kleber Andrade, lá em Cariacica. Porém, o América Mineiro recusou totalmente essa possibilidade e com certeza o América entende que caso vendesse aí o seu mando de campo, obviamente em Cariacica só teria vascaíno, né? Isso seria meio que perder um mando de campo aí no Campeonato Brasileiro para o clube mineiro, né? E claro, obviamente seria ótimo para o Vasco. Porém, o América recusou essa proposta para nossa infelicidade. Novo técnico do Corinthians, Vanderlei Luxemburgo, falou aí a respeito aí do jogador Adson, né? O jogador que está sendo especulado no Vasco e também no Botafogo. Ele falou que conta com um atleta e que não seria um momento ideal para negociar o atleta com o Vasco e também com o Botafogo, que são os dois clubes interessados nesse atual momento no jogador. O jogador que é peça imprescindível lá no Corinthians, joga pela ponta direita, faz um pouco uma função do que o Peck vem fazendo hoje no time do Vasco. Obviamente chegaria para ser reserva do Peck, né, cara? Porque o Peck tá jogando muita bola, apesar dele ter ido abaixo no jogo contra o Bahia, mas ele é titular absoluto ali no ataque do Vasco, né? O Adson chegaria para compor o elenco do Vasco, sem falar que também é um jogador caro, né? Dias atrás eu vi uma informação que o Corinthians queria vender o jogador por R$60 milhões. Obviamente o Vasco não vai pagar esse dinheiro aí ao Corinthians. E lógico que também com a chegada do Luxemburgo pode ser que a negociação esfrie totalmente, já que ele planeja utilizar o jogador lá no Clube Paulista. Vamos aguardar ver se em julho o Vasco, quem sabe, vai intensificar as conversas por esse jogador, vai ter um interesse, vai mostrar um interesse maior na contratação desse atleta. Outro jogador que o Vasco demonstrou interesse aí, só que esse já é lá do final do ano passado, né? Teve algumas reviravoltas, teve aí uma situação do Vasco voltar a negociar com ele mais recentemente. O empresário do jogador, Franco Fagundes, gostaria de colocar ele no Vasco, só que a última informação que a gente tem, que saiu essa semana, é de que a negociação esfriou totalmente e que o Vasco parece que não tem mais o interesse na contratação do Franco Fagundes, o jogador que caiu bastante o seu rendimento ao final da última temporada. Isso devido ao interesse de vários clubes no jogador, inclusive o interesse do Vasco, né? Quem acompanhou as notícias do Vasco ao término da Série B, quando o Vasco estava reforçando a equipe para essa temporada de 2023, viu que o Vasco queria muito a contratação do Franco Fagundes, porém esbarrou no Nacional do Uruguai e também no empresário do atleta que queria muita grana, né? O Vasco não conseguiu contratar ele naquele momento, porém o jogador não vem rendendo absolutamente nada lá no Nacional do Uruguai e deseja uma transferência para o futebol brasileiro. E o único clube aqui no Brasil que teria demonstrado um interesse real no jogador foi o Vasco. E o empresário do atleta queria muito essa transferência, porém o Vasco hoje não quer esse jogador. Muito possivelmente o Vasco deve estar interessado aí na contratação do Matias Rojas, que é o jogador que está saindo do Racing, pode assinar um pré-contrato com o Vasco. Tem informações que o Vasco prepara uma proposta de um pouco mais de R$600 mil de salários ao jogador e um contrato aí na casa de 2 a 3 anos aí para o jogador. Com certeza seria uma proposta até mesmo irrecusável para o atleta paraguaio. Não deve receber isso tudo lá no Racing. O jogador que é o principal jogador do clube argentino já disse que não vai permanecer lá no Racing na Argentina. Deixa aí nos comentários aí quem para você deve ser contratado, se te agrada o nome do Adson. Franco Fagundes, negociação esfriou bastante, muito possivelmente o Vasco não irá negociar mais com ele. E também se você gostaria de ver aí o Matias Rojas, né? Também tem a situação do Cuejá, que o Vasco segue aí tentando a contratação do colombiano, que na minha opinião seria um baita reforço aí para o Vasco trazer agora em julho. Pois é, pessoal, valeu por ter assistido até o final. Esse é o vídeo de hoje
deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações. Tamo junto, saudação vascaína a todos e é nóis!